A paz do Senhor, irmãs. Estamos juntas para aprendermos hoje aqui a palavra do Senhor e muito bom estar aqui com você, viu? Para nós aprendermos juntas. Nós estamos no estudo do livro de Provérbios, né? Nós estamos no Provérbios 16, capítulo 16. Nós estamos estudando ele por partes, né, irmãs? E no áudio passado, nós paramos no versículo 4, onde diz que Deus, ele cria o homem reto, né? Ele faz o homem reto, mas ele tem o seu livre-arbítrio. E às vezes ele se mete em muitas confusões, em muitas coisas erradas, né? E aí, através dessas malvadezas, né? Dessas coisas erradas, Deus ele ainda aproveita esta oportunidade para apresentar o plano de salvação para a vida dele, né? Foi o versículo 4 que nós já estudamos, né, irmãs? Então, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós escolhemos o nosso caminho. Se nós escolhemos o caminho mau, nós vamos sofrer consequências, mas Deus, ele ainda continua aproveitando essa oportunidade, né, para nos apresentar o plano da salvação, né, amadas? Então, hoje nós vamos dar continuidade, né? E vamos ver até qual versículos nós vamos conseguir estudar hoje, né, irmãs? Para que os áudios não venham ficar tão grandes, né? E para que nós possamos meditar com paciência, né, cada versículo, poder explanar mais, né? Então, amadas, vamos dar continuidade ao versículo 5, né? Que diz assim, vamos ver lá o que diz o versículo 5, capítulo 16. Versículo 5 diz assim: Abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Então, irmãs, o que é ter um coração altivo? O que é um altivo de coração? É ter um coração orgulhoso, um coração arrogante. Então, isso é ser é, altivo de coração. Então, Deus abomina os altivos de coração. E lá no comentário da Bíblia de Estudo Almeida, diz assim: olha. O arrogante não deseja se arrepender e por isso nega a si mesmo a possibilidade de ser perdoado. Olha só, irmãs, que coisa, né? O arrogante, ele não deseja se arrepender. Ele não deseja se arrepender e por isso ele perde essa possibilidade, né, de ser perdoado. Quantas vezes a gente conhece pessoas, né, irmãs, que não reconhece o seu próprio erro. Isso é ser orgulhoso. Isso é ser arrogante, altivo de coração. Não consegue ter um coração maleável, né? Não consegue entender quando erra e não se arrepende. Isso é ter um coração altivo. Isso é ter um coração orgulhoso, arrogante, né? Eu quero ler com vocês também esse mesmo versículo lá na Bíblia Viva. Vamos lá? A Bíblia Viva, ela tem uma tradução mais clara, né? E a gente entende melhor. Eu quero ler aqui, então, o versículo 5, que diz assim: O Senhor detesta o orgulhoso no coração do homem. Não, o Senhor detesta o orgulho no coração do homem. Todos os orgulhosos serão castigados. Então, o que que vem depois disso, né? O castigo. O coração orgulhoso, o coração arrogante vai seguir pro castigo, porque Deus abomina isso, né? Deus abomina os altivos de coração, né? Então, quantas pessoas a gente vê assim, né? E é triste de ver, porque o final deles não é bom, né? O final deles não é bom. Vai ter a consequência do castigo e muitas vezes as pessoas nem assim reconhecem, né? Já vi casos de pessoas que mesmo sofrendo castigo ainda não reconhece que errou. É triste de ver pessoas assim, né? Coração duro, coração arrogante, que nós possamos, né, meditar nisso quando vier à nossa mente onde nós erramos, que nós venhamos ter um coração maleável, né? Maleável, um coração perdoador, um coração arrependido, se arrepender dos nossos erros, né? Para que é uma chance, é uma possibilidade
de nós sermos perdoados por Deus, pelas pessoas, né? De termos um caminho mais reto, né? Um caminho de paz, né? Então, amadas, é bem assim, né? Vamos então para o versículo 6. Versículo 6 diz assim: olha, pela misericórdia e pela verdade se purificam a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, o versículo 6 eu vou ler novamente. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, isto nos leva para debaixo da cruz do Calvário, e isto pela misericórdia e pela verdade, cumprindo o Deus da verdade as suas promessas messiânicas, só andando com Deus em temor, na força do seu espírito, é que se evita o mal. Esse comentário está lá na Bíblia Shed, né? Então, irmãs, é pela misericórdia e pela verdade que se purifica a iniquidade, né? Que significa se nós andarmos debaixo da misericórdia e debaixo da verdade de Deus, os nossos pecados são purificados, né? São perdoados, são limpos, né? Eu quero ler com vocês João 3,16, que diz assim. Vamos lá? Vamos lá rapidinho. João 3,16 é um versículo conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa já é a misericórdia de Deus. Se nós andarmos debaixo dessa misericórdia, que é o versículo aqui, né, que nós lemos, João 3,16, é a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Ele já entregou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Deus já teve essa misericórdia, é uma oportunidade, né, para que nós venhamos ter o Senhor Jesus em nossas vidas, né? E pela verdade, qual é a verdade? Vamos ver lá em João 14, 6. Vamos correr um pouquinho mais para frente, 14, 6. Vamos ver o que diz lá. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual é o caminho, irmãs? É Jesus, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós seguirmos o que Jesus nos ensina, nós vamos estar andando no caminho da verdade, né? Então, para que nós venhamos ter, nós venhamos ter os nossos pecados, as nossas iniquidades purificadas, nós temos que andar pela misericórdia, pela verdade e pelo temor do Senhor, né? Os homens se desviam do mal. Então, significa quando nós andamos na misericórdia, andamos na verdade, temor a Deus, nossos caminhos são desviados do mal. Porque a verdade nos ensina, né? A misericórdia do Senhor nos livra e o temor do Senhor nos faz é, ter, enxergar o erro e não praticar, né? Então é muito importante nós andarmos debaixo da misericórdia, da verdade e do temor, né? E assim Deus cumpre em nossas vidas as promessas dele, não é verdade? Eu quero ler ainda com vocês esse mesmo versículo lá na Bíblia Viva. Vamos ver o que diz lá? É o versículo 6, né? Vamos lá. Versículo 6 diz assim: olha, para se apagar o pecado, é preciso haver sinceridade e um amor que perdoa. Para se evitar o pecado, é preciso obediência e respeito ao Senhor. Você viu aqui, irmãs? Eu vou ler mais uma vez. Para se apagar o pecado, é preciso haver sinceridade e um amor que perdoa. Para evitar o pecado, é preciso obediência e respeito ao Senhor. Se enquadra, é esse versículo aqui que nós lemos, né? Que pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, para apagar o pecado, é preciso haver sinceridade. É preciso ter um coração que perdoa, um amor que perdoa. Irmãs, não adianta nós perdoarmos o outro só por cima, né? Só para dizer que perdoou. Ah, tá bom, eu perdoo. Mas e dentro do coração?
Você está sendo sincero? Dentro do coração, você perdoou? Dentro do coração, você está livre desse jugo, desse peso? Então, nós temos que andar em sinceridade. Nós temos que buscar o perdão, sim. Não temos que ter mágoa do outro, independente do que seja, né? Às vezes tem momentos difíceis, situações difíceis de vir o perdão de imediato. Eu reconheço, né? A gente entende isso. Mas nós temos que buscar de Deus o perdão. Perdão, irmãs. Nós temos que buscar de Deus o perdão, né? Para que nós venhamos ter um coração puro, para que nós venhamos andar debaixo da misericórdia, da verdade do Senhor, né? Então, para que os nossos pecados também sejam perdoados, né? Porque, como diz aqui no versículo 6 da tradução da Bíblia Viva, para apagar o pecado é preciso um coração, haver sinceridade e um amor que perdoa, né? E para se evitar o pecado, é preciso obediência e respeito. Então, sem obedecer a Deus e respeitar, os caminhos se levam para o pecado mesmo, né? O caminho é um caminho de pecado, é um caminho de iniquidade. Então, um homem que anda debaixo da misericórdia e da verdade do Senhor e tendo temor no coração, ele se desvia do mal. Amém? Então, vamos lá para o versículo 11. Vamos ver o que diz lá? No Provérbios capítulo 16, versos 11. Diz assim: o peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa, né? Agora eu quero ler com vocês esse mesmo versículo na Bíblia Viva. Vamos lá. O que está dizendo aqui? Versículo 11, né? Deixa eu achar. Aqui achei. O Senhor exige honestidade total em todos os negócios. Ele mesmo estabeleceu este princípio. Então, honestidade, irmãs, são todos os frutos, né? São todas as coisas que a gente vê que são certas. Se nós andarmos no caminho certo, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ter uma vida bem-sucedida, né? Então, o Senhor exige honestidade total em todos os negócios, em todos, irmãs. É no trabalho, é em casa, é em todo lugar, em todas as áreas, né? As obras divinas, as obras divinas são todas justas, quanto são exatas as pedras pesos que se guardavam no saquinho, é uma bolsa, né? O rei ou o governador deve se lembrar que acima dele há quem pese os seus efeitos. Esse comentário está lá na Bíblia Shed. Então, irmãs, naquele tempo havia uns saquinhos com pedras, né, que eram pesados na balança. E todos esses saquinhos tinham a quantia exata de pedras. Então, aqui o comentarista, aqui o versículo 11, né, Provérbios está, Salomão está comparando com o peso e a balança, né? O peso e a balança justa são do Senhor, né? Porque ele está comparando com esses saquinhos que eram pesados na balança, que tinha as pedras exatas ali. Então era pesado certinho ali, eram justa, a balança justa. Então ele está falando aqui que o peso e a balança justa são do Senhor, né? E que o Senhor ele tem essa balança, ele vai pesando os nossos efeitos, né? Então aqui tá falando aqui no comentário da Bíblia Shed, né? O rei ou o governador deve se lembrar que acima dele há quem pese seus efeitos. Então, como está andando, né? Como está a nossa balança, né, irmãs? Voltando para nós aqui, como está a nossa balança? Como nós estamos andando lá no nosso trabalho? Como nós estamos fazendo para o próximo? Há uma balança sendo pesada, né? Deus tem lá a balança dele. Então, irmãs, esse é o versículo 11, né? Então vamos lá para o versículo 18 de Provérbios 16, né? Vamos ver o que diz lá. Provérbios 18 diz assim: olha, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Olha a altivez aqui, né? A altivez aqui de novo nos alertando, né? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda, né? Precede, né? Precede significa anteceder, né? Então quer dizer que a soberba ela antecede a ruína. Ela vem antes. Quer dizer que quem é soberbo está sendo conduzido à ruína. Então a pessoa que já é soberba, a soberba dela vai antecer a ruína.
vai conduzir ela à ruína, né? E eu quero ler também com vocês na Bíblia Viva esse versículo, como diz lá: a desgraça é um passo depois do orgulho, logo depois da vaidade vem a queda. Tá vendo só, irmãs? É caminhos maus que nos leva, né, para o mal. Então, a soberba aqui na Bíblia Viva é comparada com uma desgraça. A soberba é horrível, né, irmãs? A desgraça está um passo depois do orgulho. Olha só, tudo isso vem do orgulho. Então, quando a gente identifica alguma coisinha de orgulho, alguma pontinha de alguma coisa de altivez, nós temos que nos corrigir na hora, irmãs, porque o que precede, né, o que vem depois é ruína, é ruína. Então, a palavra, você vê, irmãs, que a palavra do Senhor, ela nos ensina a cada passo. A palavra do Senhor, ela nos mostra, é como eu já falei algumas vezes, a palavra do Senhor é como um espelho. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, é como se nós estivéssemos olhando para o espelho. Quando nós olhamos para o espelho, nós vemos algo errado que está no nosso rosto, nós vemos alguma sujeirinha que está no rosto, nós vemos que o nosso cabelo pode ser que esteja despenteado, a gente vai e arruma, né? Quando nós olhamos para o espelho, nós vemos o que tem de errado. E é a mesma coisa, a palavra do Senhor, quando nós lemos ela, nós vemos aonde nós estamos errando. Então, quando surgir alguma pontinha de orgulho, alguma pontinha de altivez, imediatamente vamos nos corrigir, mas porque o que vem depois é ruína, né? O que vem depois é ruína. O pecado do orgulho é condenado com veemência, porque infringe o primeiro princípio da sabedoria. Qual é o primeiro princípio da sabedoria, irmãs? Qual é o princípio da sabedoria? É temer ao Senhor. Então, quando o pecado do orgulho é condenado com veemência porque infringe o primeiro princípio da sabedoria, que é temer ao Senhor. Talentos, aparências, sucessos e riquezas não se devem a esforços próprios, mas procedem de Deus. O pecado do orgulho é atribuir a si mesmo o que se recebe pela vontade e misericórdia de Deus. Olha isso aqui, irmãs. Esse comentário está na Bíblia da Mulher. Eu vou ler novamente isso aqui. O pecado do orgulho é atribuir a si mesmo o que se recebe pela vontade e misericórdia de Deus. Olha isso, irmãs. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes nós achamos, né, que nós somos, é, nós fizemos, nós conseguimos, eu consigo, eu faço, eu aconteço. Não, todas as coisas que vêm sobre nossas vidas, primeiro passa pela misericórdia e pela vontade de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Tudo que vem em nossas mãos é Deus quem permite, é Deus quem dá. Nós não somos nada, irmãs. Nós somos, sem a misericórdia do Senhor, nós somos pecadoras miseráveis, desgraçadas, sem a misericórdia de Deus, né? Sem a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Nós somos dependentes dessa misericórdia. Então, é, que Deus, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, é pela vontade de Deus. Nós não podemos atribuir que somos nós que fizemos, nós em que operamos, nós é que realizamos. Não. Deus é quem permitiu que eu vencesse, Deus é quem me deu forças, Deus é quem me deu sabedoria, Deus é quem me instruiu, Deus é quem me direcionou. Tudo vem de Deus, irmãs. Tudo vem de Deus, tudo. Nós não podemos ter esse orgulho, bater no peito e dizer que somos nós, né? Olha aqui a comentarista aqui da Bíblia da Mulher diz assim: talentos, aparência, sucesso e riqueza não se devem a esforços próprios, mas procedem de Deus. Tá vendo aqui, irmãs? Engloba tudo: aparência, sucesso, riqueza, tudo, talento, tudo que você tem. Você nasceu sem nada. Deus te deu talento, Deus te deu aparência, Deus te deu sucesso, riqueza. Tudo é Deus quem dá.
É tudo Deus quem dá, é tudo vem de Deus. Nós estamos aqui e temos que entender que a nossa vida é guiada por Deus. Quando vem provações, é permitido por Deus. Quando vem lutas, é permitido por Deus. Quando vem problemas difíceis, é permitido por Deus. Mas por quê? Algo Deus tem a ensinar, algo Deus tem a realizar. É através dos momentos difíceis, de alguma provação, de lutas e de dores que nós aprendemos. Infelizmente, o ser humano é assim, né? Se nós tivermos tudo de mão beijada, aí vem o comodismo, né? Aí vem o comodismo e a gente não consegue prosseguir, avançar, crescer, mudar de fase, porque o ser humano é assim, Deus conhece o nosso coração. Então, quando nós reconhecemos que tudo vem de Deus, né? Que tudo é pela vontade e misericórdia de Deus em nossas vidas e nós reconhecemos isso e nós demos a glória ao Senhor, a nossa vida ela é bem-sucedida. A nossa vida é um caminho de paz. Quando não reconhecemos isso, aí precede a ruína, irmãs. Então, muita gente pensa aí, né, que bate no peito achando que é alguma coisa. Não, Deus é misericordioso, é Ele quem dá, né? E Ele dá a quem Ele quer. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus sabe o que faz, né? Então, nós não podemos infringir o primeiro princípio, né, da sabedoria, que é temer ao Senhor. O temer ao Senhor é a chave de tudo também, né? Quando nós tememos a Deus, nós observamos o que está à nossa volta e escolhemos o que é melhor, que é agradável ao Senhor, né? Então, minhas amadas, eu vou parando por aqui, né? Nós vamos parando por aqui no versículo 18, né? Do capítulo 16. Vamos encerrando esse áudio que já está passando de 20 minutos, né, amadas? E vamos continuar no próximo áudio, os outros versículos, para concluirmos o capítulo 16, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu creio que essas palavras, o Espírito Santo vai continuar ministrando aí o teu coração, né, irmãs? Assim como está ministrando aqui no meu, viu? Então, nós estamos aprendendo hoje, tá bom? Deus abençoe sua vida, fica com esse Deus maravilhoso e até o próximo áudio no dando-nos continuidade ao nosso estudo, né? Do capítulo 16 de Provérbios. Fica com esse Deus maravilhoso. Deus te abençoe.